Fala galera, quero estar falando hoje de duas motos que passaram aqui no canal, que eu tive o prazer de ter essas motos e no final eu quero estar trazendo uma terceira opção desse modelo. Vambora? Então o modelo que eu estou falando hoje aqui é as motos esportivas. Quero começar primeiro então com a Kawasaki Ninja 300. Essa moto ela teve início em 2013, substituindo a Ninja 250 carburada e vindo até 2018. Ela teve versões, que foram mudando cores e edições especiais, trazendo como característica o pneu traseiro 150-60-17, trazendo mais estabilidade. E dentro dessas características também, esses modelos especiais, eles vinham também com ABS e em algumas versões nós tínhamos ali também o protetor de carenagem ali, que fica bem visível. Hoje nós já temos então, a partir de 2023, tivemos o lançamento, 2022, 2023, tivemos o lançamento do retorno da Ninja 300 aqui no Brasil. Então ela teve versões que seriam já a edição especial, e em 2025, ela teve uma nova mudança, onde ela trouxe uma bolha aerodinâmica maior. Então aqui nós temos um motor bicilíndrico, onde tem 296 centímetros cúbicos no motor, 4 tempos, 8 válvulas, refrigeração líquida, entregando em torno de 39 cavalos e 2,8 kgfm de torque. Um câmbio de 6 marchas, a moto com ABS, de fábrica, e aí nós temos uma suspensão um pouco mais rígida, mais, digamos assim, não é uma suspensão que busca conforto, sim uma suspensão que busca performance. Outra grande questão, como é uma moto mais giradora, então a potência dessa moto ela vai começar a vir a partir dos 10.000 RPM. Então é um motor bem girador. Então é uma moto bem suave quando você vai acelerar. Diferentemente, por exemplo, da minha moto atual, que é a CB300R, onde quando você acelera, você já sente o torque dela vindo, temos torques parecidos com a CB300R, mas temos aí, então, na Ninja 300, um motor que vai me dar mais final. Então é bem comum você encontrar vídeos das pessoas dando top speed nessa moto, dando 192, onde ela vai cortar, E o consumo dessa moto, ela até que surpreende comparado às suas concorrentes, tá? Então é uma moto bem estável no consumo. Se você acelerar tudo, ela vai consumir aí 18. Se você maneirar na aceleração, eu consegui chegar aos 22 km por litro. Mas a média dela, então, ela fica ali em torno entre 21, você tendo um uso misto. Você não consegue ter um ganho de economia nessa moto, porque o objetivo dela é a performance. Agora vamos para nossa segunda moto. A segunda moto, então, que eu tive esportiva é a R15. Um motor de 155 cilindrada com refrigeração líquida, tem a tecnologia VVA, que é a partir do momento que você chega no RPM adequado, ela vai abrir o comando de válvula e esse comando de válvula vai vir toda a potência. A potência máxima dessa moto é 18,8 cavalos. E aí o VVA ele vai ser acionado a partir dos 8.500. Uma característica aqui então que nós temos de diferença é o posicionamento de, digamos assim, o posicionamento de ataque em cima da moto.
A Ninja 300 você tem um posicionamento mais Sport Touring e mais relaxado, então fica mais adequado para você ter no uso do dia a dia. O ponto negativo seria o consumo da Ninja 300, né? Para esse uso supostamente aí você urbano, né? Já a R15, se você consegue manter abaixo dos 8.500 RPM, o que acontece? Essa moto ela vai te surpreender no consumo, onde ela vai chegar a fazer aí 42, 45 fácil. A grande questão é o posicionamento. Quando você está em cima de uma Ninja 300, você tem um posicionamento mais Sport Touring, onde te deixa mais relaxado para pilotar a moto. E você não sente tanto o peso dela. Claro, a R15 ela é mais leve, ela é mais econômica, mas o posicionamento dela é mais cansativo. Você fica mais em ataque, você fica mais curvado, pois como ela tem um guidão mais baixo, o semi-guidão dela é mais baixo que a Ninja 300, você fica em um posicionamento maior de ataque. Outra questão também, comparado à Ninja 300, a R15 ela é um pouco menor entre eixo, ou seja, ela acaba limitando a pessoa que está querendo entrar numa moto de carenada, né, uma moto esportiva, e ela tem uma limitação na questão da altura da pessoa. Se a pessoa ela tem acima de 1,75, não vai impossibilitar dessa pessoa comprar a moto, mas ela vai ter um encaixe na moto mais dificultoso por conta do tamanho da pessoa. Então a R15 ela tem essas limitações que para mim aqui é o calcanhar de Aquiles dela. Eu teria uma outra R15 se ela não tivesse esse calcanhar de Aquiles, que seria o quê? O posicionamento e a limitação do tamanho para estar em cima da moto. Porque, no mais, eu gostei muito, uma moto muito boa, muito forte para, digamos assim, para a cilindrada que é. Então, uma moto que você se diverte, uma moto que você, dentro da categoria, ela é muito esperta. Só que tem essa grande limitação, né? E sem falar que o acabamento. Um acabamento da Kawasaki é melhor do que a R15. Eu não estou dizendo que o acabamento da R15 é ruim. Eu só estou trazendo aqui a grande divisão das características ambas ali que a moto possui. Se a moto ela tem um torque de 1,5 a 8,5, você sente uma moto bem suave, é como se você estivesse andando em duas motos. Então, antes do VVA é como se você estivesse aí com uma moto simples, normal para andar. Quando você quer acelerar, você vai sentir a moto uma fluidez muito forte aí de final. A grande questão é essas limitações que a moto acaba trazendo, pois o objetivo dessa moto, todos sabem que é para diversão e não para o uso misto, digamos assim, né? O que a Ninja 300 dá para entender o sucesso que essa moto fez. Por quê? Porque é uma moto que ela te traz um uso misto, ela chegava perto do consumo do que as motos faziam, então você com uma CBX 250, aquela carburada, fazia uma média de 22, 23, e aí você tem uma moto bicilíndrica chegando perto disso. Então a Ninja 300 ela traz consigo esse sucesso, né? Então acaba favorecendo. E agora, é claro, falando de final, então quero trazer então a SBM 250, a esportiva da Shinerai. Essa moto aqui eu não conheço pessoalmente, mas eu vejo que ela está, digamos assim, ela está no meio das duas motos. E aí você me pergunta, tá, mas você está dizendo que a SBM 250 ela é inferior à R15? Não, não é isso que eu estou te dizendo aqui. Eu estou te trazendo como característica da moto, ela é um divisor de águas entre a Ninja 300 e a R15. Por quê? Porque a Ninja 300 ela está custando em média R$31 mil. Em promoção você pode conseguir aí janeiro,
Agora em janeiro ela tá promoção aí de 30.700, a Ninja 300, né? Agora quando nós partimos para a R15, a moto ela chega a estar custando em média R$ 26.000. Você pode encontrar em alguns lugares por 24.500, por outros lugares você vai encontrar por 27, né? Se tratando de moto 0 km. E aí quando eu falo da SBM 250 ela estar no meio das duas, é o que? Você muitas vezes quer uma moto mais barata e você não vai encontrar na R15. A R15 ela é mais cara que a esportiva mais barata do Brasil hoje, então, né, sendo aí a SBM S. Então, a 250, então é uma moto que tem 27,5 cavalos. Ela tem essa potência ela vai vir com 9,5. Ela vai girar menos do que as duas motos no RPM, mas ela tem mais potência, então ela tem mais fôlego. Ela tem 2,29 kgfm de torque, então uma moto de 250 cilindradas, então ela vai sair mais rápido que uma R15. Ela é mais barata, então o preço público sugerido dela, ela é padrão. Se uma loja, por exemplo, estiver vendendo a mais, a galera pode estar entrando em contato com o SAC, né? Entrar com a ouvidoria aí da Shinerai e fazer a denúncia, porque o padrão eles mantêm o valor, né? Então é a mesma coisa que, por exemplo, você vai na Kawasaki, ela segue esse padrão. Algumas pode acontecer de estar vendendo, mas é muito raro, tá? Então o que vai mudar, por exemplo, na Kawasaki é o custo do frete dessa moto. Então, em alguns lugares ela vai dar diferença às vezes aí de R$ 500, mas às vezes você ganha como promoção a moto emplacada. Então, acaba sendo a moto mais em conta bicilíndrica no Brasil. Então, e aí quando nós falamos da R15, ela traz todos esses atributos, e aí tem os pontos negativos que eu já citei para vocês aqui em questão de posicionamento, que eu acho que ela poderia ser mais Sport Touring, menos Sport, né? Que isso é um ponto negativo na minha visão. E outro ponto negativo é o preço que as concessionárias acabam praticando. Então é uma moto que para mim não vale 27 mil. Então é uma moto que ela deveria estar junto ali com a SBM 250S. Então a Shinerai do Brasil, né, ela importa essa moto. Então é uma diferença que nós temos aí, então, né? É claro que a Yamaha ela importa coisas da R15, peças, né, para montar uma moto montada no Brasil. É a mesma coisa também que nós temos aí. Nenhuma dessas 3 motos que eu estou citando são fabricadas 100% no Brasil, então elas vêm para ser montadas no Brasil, né? E aí eu coloco a SBM 250S como uma moto no meio. Por quê? Porque ela é um pouco menor que a Ninja 300, as suas dimensões de tamanho, tá? Mas ela é um pouco maior que a R15. Então aquela pessoa que tem acima de 1,75 vai se sentir mais confortável na SBM 250. Ela vai se encaixar melhor na moto. Outra questão também que nós temos como ponto positivo é o preço. O preço está muito convidativo comparado à R15. Então, outra questão também que nós temos que considerar na SBM 250S é o posicionamento. Você vai ter menos posicionamento de ataque. Vendo os vídeos, como eu não tive contato com essa moto, vendo os vídeos e vendo as características e as dimensões comparativas que eu peguei das 3 motos, eu vejo que ela está ali, então, nesse intermédio entre a Ninja 300, né? Então ela é um posicionamento mais Sport Touring, né? Ela vai lembrar a pessoa nesse posicionamento. E outra questão que nós temos, então, ela é uma monocilíndrica, ela vai ser um pouco mais econômica que uma
Ninja 300. Mas ela não vai ter a mesma economia que uma R15. O ponto a considerar aqui para você é o que? É uma moto que está entrando no mercado, então é uma moto que, por enquanto, não vi nenhum pronunciamento de algum youtuber, de algum influenciador aí falando que a moto estragou e tal. Mas o que a gente tem que considerar é uma moto que está entrando. Então, muitas vezes a pessoa fica pensando, pô, é uma moto que está iniciando agora, né? Claro, a Shinerai, ela importa essa moto da QJ Motors. Então, essa moto ela já existe lá fora. É uma moto muito consolidada, é uma moto que não teve problemas lá fora. Claro, não existe uma moto perfeita, né? Eu acredito que ela pode ter algum calcanhar de Aquiles aí, né? Uma grande questão que eu esperava melhor nela, vendo das coisas que eu já consegui perceber assistindo vídeos, é o consumo dela. Eu acredito que o consumo tinha que ser melhor. Tinha que estar na faixa aí de 30 km por litro, né? Então, tem gente que está fazendo 25, 26 e eu acho muito baixo e tal, mas é uma coisa que, digamos assim, faz com que eu reveja se vale a pena eu comprar. Mas aqui eu tô falando da minha pessoa, né? Eu me apaixonei muito pela Ninja 300, então é muito difícil eu falar mal dessa moto, né? Eu vejo então que a SBM 250S ela está nesse meio entre as duas por isso. Outra questão também, se você se preocupa muito pelo que os outros ficam falando, aí não é uma moto para você. Por quê? Porque o pessoal aqui fala mais de motos que já estão consolidadas no mercado. E aí você falar que tu tem uma Shinerai, a galera aí já vai começar a dizer que não presta, que moto que presta é Honda e Yamaha. E é isso, né, cara? Daí tem gente que começa com aquele discurso que a Kawasaki é muito cara a manutenção e tal, mas às vezes a pessoa nunca teve a moto. Muita gente falou isso, sabe? Pra mim, nunca teve uma Kawasaki. E eu posso dizer que não tive nenhum problema em fazer a manutenção da moto, né? É claro que quando você cai com uma moto, tem peças que vão ser mais caras, tem peças que vão ser mais baratas. Em nenhuma dessas três motos aqui, o valor das peças vai ser de uma CG. O retrovisor, a carenagem é caro, tudo vai ser mais caro comparado a uma CG ou qualquer outra moto aí bem mais consolidada de entrada aqui no Brasil. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Queria estar trazendo essas características das motos, tá? Uma visa maior esportividade, maior potência, mas uma suspensão mais firme. A R15, ela como característica principal que chama atenção mais para mim é a oportunidade de você ter uma moto de esportiva de entrada econômica, muito mais barata de manter, né? Nós estamos falando de uma monocilíndrica para uma bicilíndrica, a diferença é muito grande, né? De consumo, de troca de óleo, tudo vai ser pela metade do valor. Se você não se preocupa em manutenção, né, de manutenção básica, você vai ter uma moto, você pode ter uma bicilíndrica, mas aí quando você for trocar óleo vai ser o dobro do que uma R15. E aí, como eu coloco aqui, né? Então, eu vejo que a SBM 250S, ela está no intermédio, no meio das duas, né? É uma posição que eu coloco. Não coloco ela à frente da R15, né? Porque penso que a R15, a Yamaha R15, ela é mais consolidada hoje com o nome dela, né? Mas é uma moto sim a considerar, né? Quando nós falamos aí em aspectos de moto de esportiva de entrada. Ela está no mercado e eu penso que se você tem uma concessionária perto da tua casa e você não vai precisar viajar muito longe para fazer a revisão da moto, é algo a considerar. Agora, se você vai andar mais de 250 km aí para fazer a revisão da moto, é um aspecto negativo para muitas vezes você não comprar a moto, né? E aí, por isso que eu coloco. E como uma grande questão também, né, que a gente vê, que a SBM ela não tem o mesmo final que uma R15,
né? Então, se você tá querendo uma moto só por final e tal, e aí vai de você, né? Beleza, galera? Então, deixa aqui nos comentários se faltou alguma coisa nessa análise dessas 3 motos esportivas que temos aqui no Brasil, beleza? Valeu, galera. Até mais e tchau!